Shingeki no Kyojin finalmente acabou, mas Eren Yeager foi o herói, foi o vilão ou então outra coisa? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, então bora lá! Salve galera, tudo beleza? Aqui é o Martin, bem-vindos ao Duoverso, um espaço que a gente fala de animes, mangás, sempre com mais detalhes, referências e reflexões sobre os mangás e animes que a gente tanto gosta, e falando mais uma vez de Shingeki no Kyojin, que nos deixou órfãos porque o mangá finalmente acabou, o anime ainda vai ser lançado em 2022, mas tem muita coisa pra gente discutir, e um dos temas principais de discussão é Eren Yeager, nosso personagem protagonista que a gente acompanha desde o comecinho da obra, e que por muitos era dito como um herói, como aquele que poderia salvar a humanidade dos titãs e que no final, digamos assim, na última temporada do anime e também depois do time skip no mangá, mostrou-se um personagem com um lado mais vilanesco. Mas no final das contas, Eren foi herói ou foi vilão? Ou então será que foi uma outra coisa? Bom, a gente vai discutir aqui no Duoverso todas as percepções sobre Eren Yeager. Bom, para começar, galera, a gente acompanha o Eren desde o capítulo número 1. E até o time skip, o Eren, bom, ele aprende a ser aquele personagem de shounen que começa a se desenvolver, não tem tanta habilidade assim, ele não é um cara assim que começa com todos os seus poderes, ele vai se descobrindo, vai se desenvolvendo. Mas assim, tem que ter consciência de que o Eren nunca foi o personagem de shounen tradicional, ele nunca foi aquele herói tradicional. Sim, ele cumpria muito esse papel, ele tinha suas dificuldades, suas superações, foi descobrindo seus poderes, mas o Eren sempre teve, digamos assim, uma certa raiva, um certo ódio pelos titãs, e que não casa muito bem com aquela fórmula de shounen, de herói ideal, de herói perfeito. O Eren sempre mostrou uma pessoa que estava querendo a liberdade acima de todas as coisas, mesmo que isso fosse questionável. Então nas primeiras 3 temporadas e também até o time skip do mangá, a gente tem o Eren como se fosse um herói. Ele, claro, está fazendo tudo em busca da liberdade que ele tanto almeja, mas ao mesmo tempo esses ideais, eles vão se encaixando junto com o ideal da tropa de exploração, com o ideal da humanidade, de conseguir finalmente se libertar dos titãs. O Eren, então, é bem naquela ideia de um certo herói até esse ponto. Mas a 4ª temporada nos trouxe uma outra percepção, porque depois do time skip, nós nos encontramos com um Eren mais sombrio, um Eren que tem ideais mais obscuros, que até o último capítulo do mangá a gente não entende perfeitamente, um Eren que não se importa mais em matar crianças e matar pessoas inocentes, que invade Marley infiltrado e ataca completamente não só os militares, não só a classe que governava Marley, mas muitas pessoas que não tinham nada a ver com aquele conflito. Então a gente começa a encarar um Eren mais vilão, um Eren com, digamos assim, com uma tendência mais de anti-herói, de que está querendo objetivos e que mesmo para alcançar esses objetivos ele tem que matar pessoas, ele tem que causar coisas que são irremediáveis. A gente vê um Eren mais pendendo para essa ideia de vilão, e a gente entende um pouquinho mais o plano de que o Eren está querendo seguir junto com o Zeke, aquele plano de eutanásia, de querer poder esterilizar os Eldianos, e depois a gente vê que não, na verdade o Eren tinha o seu próprio plano e era destruir a humanidade inteira através do estrondo. O Eren que a gente encontra pós-time skip é um Eren que realmente é bem diferente do Eren que a gente encontrava antes. E esse Eren, ele tem o ideal de que se a humanidade não suporta, não aguenta, quer ver mortos os Eldianos, quer ver mortos, principalmente na verdade não só os Eldianos, mas o pessoal da Ilha de Parades, então o único jeito de sobreviver é avançar, continuar lutando, lutando e lutando, mesmo que isso signifique destruir a humanidade inteira. O Eren que a gente encontra aqui no pós-time skip, ele destrói 80% da humanidade através do estrondo. Tudo para quê? Para defender a ilha que ele tanto amava. Mas é claro que muitas dessas percepções que a gente está tendo agora derivam, claro, do último capítulo do mangá que elucidou um pouquinho mais o objetivo do Eren. Porque até o último capítulo a gente achava que realmente ele estava querendo destruir para defender a liberdade das pessoas, para defender a liberdade do povo da Ilha de Parades, dos seus amigos, dos seus companheiros, das pessoas que são da ilha, uma vez que o mundo não compreende eles. Então o Eren os estrondo mesmo e massacram toda a humanidade. Por isso se forma uma aliança que vai contra ele, que inclui ali o pessoal de Marley, os guerreiros de Marley, também o Magaf, envolve também o pessoal da tropa de exploração, mas algumas pessoas ali fazem uma aliança para derrotar o Eren. Acontece que tem uma coisa pouco questionável quando a gente entende a motivação do Eren lá no último capítulo, em que ele demonstra toda a sua afeição, todo o seu amor pelos seus companheiros, pelas pessoas que ele gosta, que viveram junto com ele, seus amigos de infância. O Eren quer defender essas pessoas. E por isso,
ele destrói 80% da humanidade. O Eren provoca o estrondo justamente para defender os seus amigos que ele tanto amava. E por mais que isso possa parecer um ato heróico, de que, nossa, ele sacrificou todo mundo para salvar a gente, ele está mostrando que ele nos ama, está mostrando que ele se importa conosco, ainda assim é um genocídio. Eu sempre falei em alguns dos vídeos anteriores que o Eren é um genocida para mim. O Eren massacrou milhares de civilizações, de povos, de pessoas inocentes e o Isayama mostra isso no mangá. A gente vê crianças sendo massacradas pelo estrondo, a gente vê pessoas de etnias diferentes também sendo massacradas pelo estrondo. Então acontece que a explicação final sobre as motivações do Eren nos deixa uma dúvida se ele realmente é um herói ou vilão. Porque eu posso falar pra vocês, eu não acho que o Eren é nem herói nem vilão. Por mais que a gente possa se perguntar mais sobre o background do personagem, por mais que a gente possa se questionar motivações, mas o que a gente entende nesse último capítulo, na finalização do mangá, é de que o Eren não tinha como resolver esse problema de ódio, esse ciclo de ódio, esse ressentimento que existia entre os Eldianos e o resto da humanidade. O Eren não tinha uma solução para o problema entre Marley e Parades, entre o mundo e Parades. Ele simplesmente não tinha uma solução, ele viu o seu futuro através de beijar a mão da Historia, lá no finalzinho pré-time skip que a gente teve. A gente vê que quando ele beija, ele consegue ver as memórias de tudo que vai acontecer, e você deve saber que o Titã Fundador, ele existe além do presente, passado e futuro, ele existe flutuando nesse fluxo de tempo, e ele consegue influenciar em todos os aspectos. Então o Eren viu o que aconteceria, e em vez, na verdade, de lutar por um ideal, de lutar por uma alternativa, e a gente vê que existiam alternativas. O plano do Zeke era uma alternativa, por mais que seja uma alternativa de eutanásia, de privar as pessoas de terem seus filhos, ok, mas era uma alternativa. O Armin acreditava muito numa alternativa, de que pudesse haver conciliação, de que pudesse haver conversa. E no final das contas, o Eren, vendo esse futuro, vendo tudo que ele vai realizar, ele simplesmente se deixa levar pela correnteza. Então, vendo o futuro que ele tem, ele mexe, na verdade, nos aspectos temporais. A gente vê que ele manipulou o Grisha para o Grisha matar a família real. A gente vê que quando a Tita Dyna Fritz tem possibilidade de comer o Bertholdt, quando eles quebram a Muralha Maria, a gente vê que o Eren influenciou para que a Tita Dyna Fritz continuasse reto e fosse até a casa dele e matasse a mãe dele na sua frente. Porque esse incidente iria marcar o Eren criança e gerar todo esse ódio que ele tinha contra os Titãs para ele continuar a jornada dele. E, consequentemente, no futuro, depois herdar o Titã de ataque do Grisha e completar esse fluxo temporal. Então a gente pode perceber, na verdade, que o Eren ele não foi capaz de lutar contra, digamos assim, essa predestinação. Ele simplesmente aceitou de que essa era a realidade, de que ele iria destruir o mundo inteiro. Então ele não procurou, na verdade, ser um herói, procurar uma alternativa, salvar seus amigos, nem foi um vilão querendo matar a humanidade. Ele simplesmente foi uma pessoa, digamos assim, quase que esquizofrênica. Ele simplesmente se perdeu nas próprias memórias do Titã Fundador. Ele, na verdade, acabou destruindo a própria vida dele, manipulando os eventos que marcaram a vida dele, inclusive a morte da mãe dele, tudo para chegar naquele futuro que ele tinha visto. Percebe quão louco é isso? Percebe quão pirado estava o Eren nessa situação? Ele basicamente, a gente não pode nem falar que ele é um ou outro herói ou vilão. Ele é simplesmente um cara perdido. Pra mim, ele é um cara que não sabe o que fazer, ele não resolveu o problema, porque tudo bem, você tirou os titãs, você eliminou todos os titãs e realmente isso foi uma grande contribuição, porque os titãs foram utilizados como armas militares, mas as pessoas podem se matar com armas, com tecnologia, elas podem guerrear de outras formas. É claro que a parte dos titãs, a existência dos titãs era muito vinculado com ódio por Parades, mas depois de destruir o mundo com o estrondo, a gente vê no epílogo de que o mundo ainda odeia Parades. E que Parades ainda se tornou uma nação mais militarizada ainda, baseada nos ideais higueristas, e que também está se armando para lutar contra o mundo. Então o Eren não resolveu o ciclo de ódio, não resolveu o conflito, ele só postergou. Ele enfraqueceu o mundo para que Parades pudesse se desenvolver. E se agora Parades quiser guerrear contra o mundo? E se o mundo quiser revidar contra Parades? Então percebe que o Eren não fez nada para resolver esse problema. Tudo bem, não posso falar nada, ele terminou com os titãs. Mas isso não foi a solução definitiva. E tanto que essa ideia de colocar o pessoal, o Armin, o pessoal da Aliança, como um pessoal mais diplomático, como embaixadores da paz, que queriam negociar um acordo, digamos, talvez um acordo de paz entre o mundo exterior e Parades, isso, quem sabe, poderia ter sido feito antes do estrondo acontecer. Quem sabe se tivesse feito um estrondo só com a muralha de Shiganshina, para, digamos assim, ameaçar o mundo, não pudesse ter feito esse tipo de negociação.
Acontece que o Eren simplesmente destruiu o mundo por destruir, para, digamos assim, tentar se sentir mais livre, seguindo o próprio fluxo temporal que já estava predeterminado e que ele moldou os eventos para chegar nesse destino que ele tinha visto. Então, eu simplesmente não consigo entender o Eren como um herói nem como um vilão. Para mim, ele é um personagem que queria tanto alcançar a liberdade, falava tanto de liberdade, mas que foi escravo do seu próprio futuro e que contribuiu para chegar nesse futuro. Eu acho que o Eren, no fundo, realmente ele foi uma pessoa escrava, mas que depois ele decidiu tentar dar uma liberdade para os seus amigos. Eu nem posso chamar de liberdade, porque ele deixou com que seus amigos resolvessem esse problema. Ele deixou um problema de um mundo em caos para os seus amigos. Ele simplesmente se perdeu na trajetória dele. Infelizmente, eu acho que essa é a percepção que talvez eu tenha e talvez outras pessoas também tenham. Me dizem nos comentários depois no final do vídeo o que você acha do Eren Yeager. Mas pra mim, ele foi uma pessoa que mostra pra gente como muitas vezes a gente pode nos perdermos nos nossos próprios ideais. O Eren falava tanto de liberdade e no final foi escravo do seu próprio ideal. No final ele foi escravo do futuro que ele viu. Então ele nunca foi uma pessoa exatamente livre. E isso mostra, mais uma vez, que nós podemos nos perder nos nossos ideais, naquilo que nós acreditamos, que nós lutamos, que nós temos absoluta certeza de que é certo. É muito importante que a gente pare e repense. Será que realmente isso vai levar ao que eu estou buscando? Pode ser muito bem que no final nós terminamos como os próprios antagonistas de nós mesmos, como o meu próprio inimigo. Eu acho que essa reflexão sobre o que o Eren se tornou, nem herói, nem vilão. Para mim, ele é uma pessoa que se perdeu nos seus ideais, um cara esquizofrênico, genocida, sim, ele matou muitas pessoas, e um cara perdido no seu ideal. Não que isso vai estragar a obra, com certeza faz parte da obra mostrar o que o Eren se tornou e o que o mundo se tornou, e isso é muito interessante para a gente refletir sobre a nossa própria vida, e é uma lição que o Isayama deixa através do mangá. Assim, eu não estou falando que o mangá foi ruim, eu gostei muito de acompanhar Shingeki no Kyojin todos esses anos, mas sim, é importante que a gente faça essa reflexão sobre o Eren, nem herói, nem vilão. Ele foi um cara que se perdeu sim nos seus ideais. E esse foi o nosso vídeo sobre Eren Yeager, ser um herói ou um vilão. Muito obrigado pela sua presença, valeu por nos acompanhar. Deixa nos comentários agora sua opinião sobre o Eren. O que você acha dele, suas considerações, eu vou adorar ler e estar comentando aí, dialogando junto com vocês. Obrigado por acompanhar, deixa seu like, se inscreve no canal, vem aqui com o Duoverso. A gente tem muitos outros animes e mangás para comentar e também comentar mais pontos aí sobre o final de Shingeki no Kyojin. Obrigado aí pela sua participação e até uma próxima. Falou!